Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu gostaria de deixar para vocês um testemunho do pouco que eu vivi em 2020. É um testemunho, talvez não com um final feliz aos olhos humanos, mas é um testemunho de fé, mesmo em meio às dificuldades, de um Deus que mesmo em meio às tempestades é sempre pontual, é sempre preciso, está sempre presente no dia da angústia, e é sobre esse Deus que eu gostaria de falar. Essa música que eu cantei no início, ela revela muito bem o que eu passei nesses últimos meses e como foi gostoso presenciar o cuidado de Deus em meio à tempestade, em meio à dificuldade, em meio ao meu deserto. E eu gostaria de te contar hoje um pouquinho do que eu passei, de como o Senhor cuidou de mim. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever agora. Enquanto isso, roda a vinheta. Então, pessoal, para contar para vocês um pouquinho do que eu passei, vocês viram aí no título do vídeo que eu passei por um aborto espontâneo em 2020, bem no meio da pandemia, quando eu comecei a planejar minha segunda gravidez, né? Eu já tenho a Cecília e ela foi uma gravidez perfeita, parto normal, foi tudo certo, no tempo certo, Deus cuidou de todas as coisas. E aí eu comecei a planejar ter o segundo, comecei a orar, senti de Deus que era a hora, e então parei de prevenir e isso foi em meados de novembro, outubro, novembro. E em fevereiro o Senhor me concedeu a bênção de estar grávida. Acredito que no início de fevereiro eu descobri que estava grávida. Quando eu comecei a planejar o bebê, antes que vocês me julguem, não tinha nada de coronavírus, né? Quando eu comecei a planejar ter filhos, um pouco antes ali, não muito no finalzinho do ano, quando já tinha bombado na China, em Wuhan, mas antes, foi um pouquinho antes, quando eu comecei a planejar de fato, e eu acho que ninguém esperava ter filho numa pandemia, né? Mas aconteceu. Assim que tudo fechou, no início de abril, eu comecei a ter alguns sangramentos. Mas eu sabia que um pouquinho era normal, não tinha uma cor muito rosada o sangramento, eu sabia que eu já tinha passado por isso na gravidez da Cecília. A gente fica preocupado, óbvio, mas continuei orando, eu sempre orava. Enquanto eu planejava o bebê, eu orava. Eu tive todos os cuidados, né? Tomei ácido fólico, sulfato ferroso, antes mesmo de engravidar, o ácido fólico pelo menos. E aí, quando foi em abril, como eu disse, né? Em meados de abril, esse sangramento começou a ser mais persistente no sentido assim, era pouquinho, mas eu comecei a ver durante mais dias. E aquilo me preocupou, claro, chorei, óbvio. E resolvi então fazer uma ultrassom para ver como é que tava, né, o bebê. Só que antes de eu falar sobre o que aconteceu na ultrassom, em janeiro, eu acredito, antes de eu engravidar, o Senhor tinha usado uma irmã para falar comigo que eu viveria um deserto, que eu viveria tempos difíceis. E como toda pessoa que recebe essa palavra fica tranquila e descansa, não, na verdade não. Toda pessoa que recebe essa palavra tenta lutar contra a ansiedade de o que é que eu vou passar. Meu Deus, será que será na saúde? Será minha filha, meu marido, financeiro? O que vai acontecer? Mas eu descansei no Senhor. E aí, um mês depois, mais ou menos, eu engravidei e eu estava muito estranha com essa gravidez. Eu passava muito mal. Uma semana antes de eu descobrir, né, sobre o aborto espontâneo, eu tive febre, eu tinha muito enjoo, eu conseguia comer frutas e verduras, mas era praticamente só isso. Eu passei muito mal de enjoo, enjoava de tudo quanto é tipo de cheiro. E eu tive enjoo da Cecília, mas não foi tanto. E então eu estava com aquela palavra de que viria tempos difíceis e eu estava estranha quanto à gravidez, sinceramente. Eu lembro das pessoas me perguntarem, e aí, como tá o bebê? E eu falava, não sei, porque eu não fiz ultrassom ainda. E que tipo de resposta é essa, né? Que coisa estranha. Mas eu achava estranho, sabe? Um dia até, acabei de me lembrar disso,
Um dia a gente estava sentado no sofá e, para quem não sabe, na minha igreja, nós tivemos contato com 3 pessoas, né? Eu fui a terceira pessoa que sofreu um aborto espontâneo praticamente na mesma semana, assim, 2 semanas, as 3 passaram pelo processo do aborto. E depois que uma das meninas passou pelo processo do aborto, a Cecília acabou descobrindo. Eu me lembro que ela virou pra mim um dia sentada no sofá do nada. Ela virou pra mim e falou: mamãe, você vai perder esse bebê. E eu xinguei ela na hora. Eu falei: tá repreendida em nome de Jesus, queima ela, né? E xinguei ela e falei: não, não, você tá repreendida em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Por que você tá falando isso, filha? Filha, olha pra mim. E tentei puxar dela, né? E aí ela olhou pra mim, tipo, oi? Não, não, não. Nem lembro o que eu falei, tipo isso, né? E eu falei: meu Deus, misericórdia. Continuei orando e foi basicamente o que aconteceu, né? No dia que eu fui fazer a ultrassom, foi de Deus, porque o doutor que estava fazendo a ultrassom era a última ultrassom que ele ia fazer e ele estava fazendo só de urgência, porque nós estávamos assim, bem no meio mesmo daquele quase que lockdown. E aí esse médico fez. E aí embora eu entendesse que viriam tempos difíceis e eu até imaginasse que podia ser acerca da gravidez, eu imaginei que ele fosse fazer o ultrassom e ele é um médico que sempre fala assim, é normal, é normal. Eu imaginei que ele fosse falar assim, é normal, tá tudo bem, fica tranquila. Aqui, tá vendo? Tá escutando o coração? Só que não foi o que aconteceu. Quando ele começou a ultrassom, ele falou assim, olha, aqui que nós... Aí, realmente você tá grávida, não era uma gravidez anembrionária, né? Quando a mulher tem toda a preparação do útero, mas não tem o embrião. Você de fato está grávida, ali está o bebê. E eu imaginei, agora eu vou escutar o coração. Aí ele falou, agora vamos ver se tem os batimentos. E aí quando ele colocou, não tinha os batimentos. E aí eu tava tranquila na hora, sabe? Aí eu falei, não, não tem. Ele falou, não, não tem. Eu sempre tive medo de ouvir isso, sinceramente, mas daí eu fiquei tranquila. E aí ele falou comigo assim, olha, não se culpe, tá? Não precisa se culpar, é normal. Muitas mulheres passam por isso. A maioria das vezes que isso acontece é por causa de uma má formação. Quando chega no segundo mês, o bebê para de desenvolver. E é o que acontece. E aí, nesse momento, eu comecei a chorar, né? Não se culpe, porque, tipo assim, ele falou, não se culpe, e aí eu já comecei a me culpar. Será que eu fiz alguma coisa errada? Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Será que eu, sei lá, podia ter descansado mais, comido melhor? Mas aí, quando eu fui começar a pesquisar, eu comecei a ver, né, que de fato, muitas mulheres passam por isso. Mulheres que eu nem imaginava, na verdade, chegaram a conversar comigo. Eu fui no hospital várias vezes depois desse processo e mulheres de todo tipo me falavam, eu também perdi meu primeiro, perdi meu segundo. Infelizmente, né, as estatísticas até indicam que são 25% das gravidezes. Pode acontecer isso, de o feto não se desenvolver até no segundo mês ali e parar o desenvolvimento e acontecer ali o aborto espontâneo. Tá bom, mas aí você me pergunta, Lorena, por que você está contando isso? Seria para que as pessoas, né, para uma autopiedade ou para chamar a atenção das pessoas? Não. Eu estou contando isso, mesmo que não seja fácil, para falar de como o Senhor estava presente ali. Eu sei que muitas pessoas têm passado por momentos de dificuldade e esse vídeo não é para chamar atenção para mim, não é para ter muitas visualizações, é para de fato a palavra do Senhor alcançar corações através desse vídeo. Assim como a palavra do Senhor cuidou de mim, como o Senhor, o Espírito Santo me consolou, me guardou, assim como Ele teve todo esse cuidado comigo, eu quero passar para vocês que nós, todos nós, possamos passar por esse consolo, por esse conforto que vem do Espírito Santo. Antes de falar um pouquinho sobre como o Senhor cuidou de mim, daquilo que eu aprendi de fato nesses dias, eu quero terminar o testemunho. Por quê? Descobri que eu tinha perdido o bebê, né? Eu geralmente falo aborto espontâneo, porque falar perder o bebê soa tão doloroso, então eu falo aborto espontâneo. Quando eu descobri que de fato eu iria passar, né, por toda a expulsão do feto, o mais difícil nem foi tanto ali o momento da descoberta, porque o momento da descoberta a gente chora muito, a gente ora e a gente entende num certo ponto que Deus, tudo tem o seu tempo determinado, né? A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, a Bíblia diz que há tempo de abraçar, tempo de apartar, de abraçar, a Bíblia diz que para todo propósito debaixo do céu existe um tempo determinado. Então, uma vez que a gente busca a Deus e entende isso, que os nossos filhos são herança do Senhor, e entenda bem que não é herança do Senhor para nós, é herança nossa para o Senhor. Os nossos filhos são herança dele.
E isso significa que Ele pode fazer com os nossos filhos, quando nós entregamos nossos filhos na mão do Senhor, Ele pode fazer com os nossos filhos aquilo que Ele entender que é o melhor. E por mais que nos doa ver nossos filhos às vezes passando pelo deserto, ou passar pelo que aconteceu, né? Aquilo que aconteceu com Jó, que perdeu seus 7 filhos, mas naquele momento ele disse: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que eu mais aprendi nesse tempo foi que nós podemos fazer planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Nós podemos pensar, tá tudo certo, eu sou fértil, rapidinho eu engravido, né? Meus filhos são saudáveis, mas se Deus disser não, e o que mais me fez meditar e me fez entender é Deus. Ele continua sendo Deus, mesmo quando os desígnios, a vontade dele está diferente da nossa vontade. Ele continua sendo Deus. E nós somos servos quando entendemos a vontade dele e aceitamos. Ou talvez nós nem entendamos, né? Talvez a gente não consiga compreender, mas a gente obedece, a gente aceita, a gente como servo, porque quando a gente diz Jesus é o meu Senhor, nós temos que entender que Ele é o nosso dono. O escravo não escolhe para onde vai. O escravo não escolhe o que vai acontecer na vida dele. Ele simplesmente vive aquilo que o seu dono manda, aquilo que o seu dono estabelece. Então, quando nós entendemos em obediência e em redenção o plano e a vontade de Deus para a nossa vida, eu creio que Ele se manifesta em todas as coisas. Então, para poder terminar o testemunho, Então eu comecei como eu disse, então aceitar o fato e ser consolado por Deus foi muito pontual. Deus estava ali, eu sentia Ele ali. Embora às vezes eu não conseguia nem orar, porque a gente acaba chorando muito, a gente acaba não sabendo o que falar, mas eu sei que o Espírito intercedia por mim, com gemidos inexprimíveis, mas Ele estava ali, Ele estava sempre ali. O mais difícil, ao meu ver, sinceramente, foi passar pelo processo. Por quê? Eu descobri, acredito que numa quinta-feira ou sexta-feira, que o bebê tinha parado de desenvolver. E a partir do sábado, então, começou um sangramento muito forte. É muito forte. Meu Deus do céu, é muito sangue. E aí começou ali a expulsão. Mas depois de vários dias passando por esse processo de muita expulsão de tudo quanto estava dentro do meu útero, eu fui no hospital por causa de fortes dores. As dores eram muito fortes. E eu fui por causa daquela intensa cólica. A gente não sabe, né, até que ponto é normal, até que ponto pode ter sido gerada uma infecção. Eles mesmos falam com a gente o tempo todo, qualquer coisa corre para a maternidade. Então eu falei com o Edmundo me levou para a maternidade novamente. Não sei se essa foi a terceira ou a quarta vez. Enfim, fui para a maternidade. Esperei muito tempo lá, porque a médica estava num parto normal, que tinha evoluído para cesárea. Demorou tanto que minha cólica até melhorou. Mas ela acabou me fazendo um pedido de ultrassom. E depois de vários dias, eu acredito que já tinham passado 7 dias que eu tinha descoberto. Depois de vários dias, eu descobri que eu não tinha expulsado ainda o saco gestacional, que é onde fica o feto. E eu falei, meu Deus, não é possível. Eu imaginei que diante de tanta expulsão de sangue poderia ter saído ali. Mas eu sabia, na verdade, que eu não tinha visto nada além da textura de sangue. Então eu imaginava que o saco gestacional estava de fato ali ainda. Mas eu fiz aquela ultrassom e aí eu fui no hospital de novo. E aí a médica falou assim, olha, você vai ter que passar pelo processo da curetagem. E eu, ai meu Deus, eu não queria passar. Eu tinha pesquisado na internet, eu sei que muitas mulheres passam, mas eu tinha pesquisado e tinha falado que a maioria dos abortos que não são provocados, mas são espontâneos, o corpo faz todo o processo sozinho. Eu não queria uma intervenção cirúrgica, não mesmo. Mesmo que fosse simples ou não, eu não queria passar por aquilo. Mas beleza, né? Aí eu falei, tudo bem. Naquele momento eu um pouquinho fraquejei. Eu pensei, meu Deus, tudo bem, eu entendo o aborto, mas por que o senhor não está me ajudando? Por que não está acontecendo as coisas? E eu lembro que Edmundo falou comigo. Amor, Deus já nos abandonou? Deus já nos decepcionou? E naquele momento eu senti, tô sentindo assim agora. Na verdade eu tô sentindo que já. Ai, como a gente é falho, né?
E aí, nós fomos para casa do hospital, não podia fazer naquela hora, porque tinha que ter pelo menos 12 horas de jejum. E aí, naquela noite, o meu corpo expulsou o saco gestacional e eu não precisei de fazer curetagem. Aí eu falei, meu Deus, eu duvidei de fato. Eu duvidei naquela hora que o Senhor estava comigo. Eu achei, não, Deus está assim. Ele nunca nos abandonou, mas nesse momento eu me sinto abandonada. Mas foi o eu chegar em casa e o Senhor me ajudou. E o meu corpo expeliu sem dor, sem nada, expeliu todo o resto que estava ali. E era muito pequenininho, tá? Não dava para ver o feto, o embrião. Até porque o processo do aborto, ele é muito intenso, então o feto ele não consegue nem permanecer inteiro ali, porque ele é muito pequenininho, né? Ele tinha uns 2 centímetros. É aí que entra o que eu quero dizer, sabe? A moral de toda a história. Eu acho lindo quando a pessoa conta um testemunho e fala, olha, tudo o que eu pedi a Deus aconteceu. Ou quando a pessoa fala assim, olha, Deus operou de forma grandiosa. E eu sei que Deus opera, Ele tem poder para operar. Mas eu comecei a ver uma coisa preciosa em meio ao deserto. Porque nós testemunhamos a Jesus não só no fato de que Ele cumpre todas as promessas e não só no fato de que Ele responde todas as nossas orações, mas nós somos testemunhas de Jesus ainda mais impactantes, ainda mais profundos quando nós testemunhamos dele em meio à dor. Sabe, é muito fácil chegar aqui e falar, gente, tudo que eu planejei, tudo que eu pedi a Deus, todas as minhas orações foram atendidas. E louvar a Deus quando as suas orações foram atendidas é, de certa forma, fácil. Mas, muitas vezes eu vejo Deus nos provar nos desertos. Quando Deus nos prova, não é para que Ele conheça o nosso coração, porque Deus já conhece exatamente tudo. Antes mesmo da palavra chegar à minha boca, Ele já conhece. Ele sonda o coração, Ele sonda a mente, Ele sabe de todas as coisas. O deserto, Ele prova para nós mesmos, sabe? O quão corruptíveis nós podemos ser, o quão falhos nós podemos ser. E é aí que eu quero entrar, aonde o Senhor trabalhou muito em mim, aonde o Senhor me mostrou algo que é muito forte. Os cristãos da igreja primitiva, eles não eram como nós, os cristãos de hoje, que somos, eu falo por mim, somos cheios de mimimi, Deus tem que cumprir do meu jeito e a igreja tem que ser do jeito que eu imagino que ela deva ser. E se alguém me trata mal, aquilo já me magoa, aquilo já fecha a cara, para mim já não serve. E eu falo por mim, porque eu também luto contra esse mimimi. É uma cultura enraizada em nós que a gente tem que quebrar, fortalezas que a gente tem que quebrar. Mas a igreja primitiva, ela era capaz de se doar pelo seu irmão. Você já pensou em vender uma propriedade de herança para repartir com todos, para que todos tenham a mesma quantidade? Você já pensou o que é você se entregar numa arena? Você poderia dizer, não, eu não creio em Jesus. Eu não, para ser morto com os leões? Não creio. E hoje a gente pensa que é a graça, né? Eu não preciso me sacrificar, porque eu vivo pela graça. Mas aqueles cristãos da igreja primitiva, eu creio que a última igreja, a igreja pré-arrebatamento, vai ser igual, em nome de Jesus. Uma igreja unânime em oração, uma igreja unânime no espírito, uma igreja que se doa pelo seu irmão, uma igreja capaz de se entregar, de entregar a sua vida, de fato, para os leões se necessário, mas uma igreja que entrega a sua vida não para ele mesmo ser o Senhor, mas uma igreja que deixa Deus, Jesus, ser o cabeça. Então eu entendo que o testemunho que eu devo passar para vocês não é um testemunho de que deu tudo certo, que Deus ressuscitou meu filho, não. É um testemunho de eu sei que mesmo quando eu não entendo, Deus está no controle. É Ele quem me conforta, é Ele quem me traz alegria. Por isso eu cantei no início do vídeo, essa foi minha música cantada durante o processo todo. Porque eu senti uma paz dentro de mim, claro que eu senti angústia, claro que eu senti tristeza, mas ao mesmo tempo eu senti uma paz que só Deus podia trazer. E essa paz que eu quero trazer para a sua vida, sabe? Você talvez esteja passando por provações, eu não sei qual deserto que você tem passado, eu não sei o que você tem sofrido, mas o que eu tenho para te dizer é, Deus está no controle. Entrega para Ele de fato o controle da sua vida, da sua história. Ele sabe o que faz.
Uma coisa é fato, nós passamos por dois tipos de deserto. Um deserto que é propósito para o nosso crescimento e um deserto que é por causa dos nossos próprios pecados. Eu vou exemplificar isso com o povo de Israel. Êxodo 13, no versículo 17, diz assim: Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Olha que interessante. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Ian Suf, do Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. O deserto era necessário para o povo de Israel, porque se eles fossem direto, se eles passassem direto para onde eles iam chegar, eles iam se encontrar com a guerra e muitos poderiam desanimar, muitos poderiam desistir do passo dado, que era estar em adoração ao Senhor, que era estar aonde o Senhor queria que eles estivessem. Então o Senhor, para prepará-los, levou para o deserto. Só que o deserto que o Senhor preparou para o povo de Israel era de 40 dias. Então nós passamos por deserto por causa do propósito de Deus para a nossa vida, para nos preparar para a terra prometida, passamos. Davi teve vários instrumentos para que o propósito de ser rei acontecesse. Ele teve várias pessoas, ele passou por várias situações para que ele fosse preparado para o reinado. Nós entendemos que o leão preparou Davi para o urso preparou Davi para o gigante preparou Davi para toda a perseguição de Saul e Saul preparou Davi para o trono. Então nós passamos por deserto muitas vezes porque o propósito de Deus para a nossa vida é grande e Ele precisa nos preparar. Mas o povo não ficou 40 dias no deserto, o povo de Israel não ficou os 40 dias que Deus estava planejando. O povo ficou 40 anos porque eles desobedeceram. Em frente ao deserto, eles murmuraram, eles desacreditaram de Deus, eles perderam a fé no Deus que havia aberto o Mar Vermelho. O que eu tenho para te dizer é, talvez o deserto que Deus tem para a sua vida é de 40 dias. Não se permita viver 40 anos. Sabe, toda aquela geração que murmurou, que pecou contra Deus, toda aquela geração que não acreditou em Deus, que quis voltar para o Egito, ela foi morta. Deus esperou com que todos morressem, a fim de que a outra geração pudesse usufruir de tudo aquilo que havia na terra prometida. E o que Deus tem para nós é, não importa o deserto que você esteja passando, seja fiel. Encontre Deus. Talvez você esteja passando sede, mas lembre-se do Deus que abriu o Mar Vermelho. E Ele mesmo vai trazer da rocha fonte de águas. Talvez você esteja com fome, talvez você esteja enfarado do maná, talvez você queira comer algo diferente. Deus está falando, calma, porque eu tenho uma terra que manda leite e mel. Lembre-se do Deus que faz jorrar água da rocha, que faz descer o maná do céu, prover para suas provisões diárias. Lembre-se de tudo que Deus já fez na sua vida e Ele te sustentará. Não se permita passar um deserto tão longo por causa do pecado, por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, mas entenda onde Deus tem te colocado e viva uma vida de obediência, de fé, mesmo quando você não entender, simplesmente o ame. Não é assim com nossos filhos? Tem coisas que a Cecília faz que eu mesmo falo com ela, filho, tem hora que eu não te entendo. Meu Deus, mas eu continuo amando. É assim o relacionamento que o Senhor espera de nós. Porque quem somos nós para entender a mente do Senhor? Quem somos nós para compreender os seus desígnios? Mas Ele já disse, os planos que eu tenho a vosso respeito são planos de paz e não de mal, de um futuro e uma esperança. Tão somente creia nele. Não importa o que você passou, não importa a tribulação que você enfrentou, permaneça fiel. Eu tenho vivido isso, vivido essa paz. Uma paz que não vem por causa daquilo que você tem nesse mundo, por causa do dinheiro guardado no banco, por causa de todos os seus planos dando certo, mas uma paz que vem direto dele. A paz que excede todo entendimento. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, mas é porque eu amo ao meu Senhor. Eu espero ter edificado a sua vida com esse testemunho e se você sentiu de compartilhar com alguém, talvez que esteja vivendo uma vida
talvez que esteja vivendo um deserto, uma tribulação, alguém que esteja até passando por isso que eu passei, do aborto. Compartilhe esse vídeo, nós podemos ser bênçãos juntos. Eu creio que essa palavra edifica e vai edificar a vida de muitos, em nome de Jesus. Eu quero terminar com o que o Paulo disse: por esse motivo, por amor de Cristo, eu posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando estou fraco, é aí então é que eu sou forte. Você é forte. Você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Então permaneça fiel. Deus é contigo. Que Deus abençoe a sua vida e até mais.